Gente, boa tarde. Eu sou a doutora Carolina, sou supervisora técnica da equipe obstétrica aqui da Promadri e dando continuidade a todos os temas que nós temos conversado, eu venho hoje para falar um pouquinho de anestesia e analgesia de parto, tá? Tem algumas coisas que eu queria lembrar antes. A primeira é que o nosso ponto de vista vai ser mais o ponto de vista de assistência obstétrica, ok? E a segunda questão que eu acho que vale a pena a gente lembrar é que a anestesia e a analgesia de parto acontecem muito diante da demanda da paciente. Então, para a gente falar um pouquinho o que é essa tal de analgesia de parto, né? O trabalho de parto é um processo que acontece naturalmente e algumas pacientes sentem uma dor que para algumas é tranquila e para outras é muito forte e chega ao ponto do insuportável. E nós temos alguns métodos de auxiliar as nossas pacientes a passar por esse processo com um controle melhor da dor. Então, o que a gente pode fazer? Em geral, a gente orienta a nossa paciente a iniciar com os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, a massagem, o banho de imersão ou banho de aspersão, vamos traduzir um pouquinho? O banho na banheira é o de imersão e o de aspersão é aquele que a gente toma no chuveiro. A aguinha quente cai nas costas, a aguinha morna, dá uma boa aliviada, relaxa a musculatura e isso diminui bastante a dor. Outras coisas que podem ajudar bastante a diminuir a dor é a posição da paciente, a paciente ficar na posição que ela se sente mais confortável. Se ela tem mais dor se ela está sentadinha e ela fica melhor quando ela está de pé, ela pode ficar de pé. Então, com isso, a gente usa alguns métodos que não são remédios para fazer o alívio da dor. Caso esses métodos não sejam suficientes, e isso depende muito da percepção de cada paciente para a dor, nós temos disponível a analgesia de parto. Eu queria lembrar vocês que o que define o momento da analgesia de parto e a indicação principal da analgesia de parto é a sua dor. Então, assim, muitas vezes nós notamos as pacientes ansiosas com relação a se já é a hora de fazer a analgesia ou se realmente precisa. Quem vai ditar o momento de fazer a analgesia de parto, em geral, é a paciente, dependendo da dor dela e da percepção dela. Existem alguns poucos momentos em que o médico sugere a analgesia. Então, como medida de correção em alguns casos, por exemplo, o trabalho de parto está indo bem, mas chega um certo momento em que para a evolução. E aí, é conversado sempre com a paciente sobre as alternativas para retomar uma evolução normal do trabalho de parto e a analgesia é uma das alternativas. Ou algumas pacientes com doenças específicas que se beneficiam muito de uma analgesia um pouco antes, um pouco mais cedo. Então, por exemplo, uma paciente que tem um problema no coração, que a dor pode disparar muito o coração ou pode ter algum tipo de repercussão maior. E aí, para essa paciente, nós combinamos um pouquinho antes de fazer a analgesia. Para quase todos os outros casos, a analgesia vem da demanda da paciente. A gente tem a analgesia de parto, que é um método que vai tirar a dor, mas não necessariamente tirar a sua percepção. Então, você ainda vai sentir um pouco de contração, vai sentir a pressão embaixo do ventre, vai conseguir, depois de uma meia hora, 40 minutos do processo de analgesia, andar pela sala de parto, pelo centro de parto, vai conseguir fazer exercício, vai conseguir ir na bola, agachamento. A única coisa que depois da analgesia peridural a gente não orienta a fazer é entrar na banheira, porque é feito um catéter que fica ali dentro do espaço peridural e se você molha o curativo na banheira, pode ter um risco de infecção. Fora isso, você pode ser muito ativa no seu trabalho de parto com uma percepção mais leve de dor. Então, nós estamos agora abertos às suas perguntas, nós vamos respondendo conforme elas forem chegando. E tem uma grande questão que eu queria dizer para vocês, que se não houver tempo hábil de responder todas as perguntas, depois a nossa equipe manda a resposta para vocês, ok? Bom, a primeira pergunta é da Bruna. Ela quer saber se tanto a anestesia como a analgesia vão aliviar totalmente as dores. Então, Bruna, é assim, quando a gente fala em anestesia, a gente fala em uma técnica que vai mais retirar realmente a sensibilidade, tá? Então, a anestesia, ela em geral é recomendada mais para os partos que vão ser operatórios ou para alívio imediato da dor naquele momento.
E aí a analgesia, que é o processo de cuidado ao longo do trabalho de parto, ela alivia muito as dores, mas sim, você mantém um pouquinho de percepção. Nada parecido com a dor que aconteceria, ou na sua percepção, que teria sem a analgesia. Então a analgesia, ela vai realmente moderar bem a percepção que você tem, e com isso você consegue ter muito mais tranquilidade ao longo do trabalho de parto e do parto propriamente dito no momento da expulsão. A Laís queria saber a diferença entre a RAC e a peridural. Olha só, Laís, o que acontece? A gente usa técnicas anestésicas um pouquinho diferentes para poder atingir o nosso objetivo, tá bom? Claro que no momento do parto, o anestesista que vai estar ao seu lado vai poder fazer orientações bem mais específicas. Mas a grosso modo, a RAC anestesia é uma anestesia que nós usamos mais para a parto cesárea ou para o expulsivo. A RAC, ela tem o objetivo de tirar mais rápido a sua dor, ela é uma anestesia de ação mais rápida. E quando a gente faz a peridural, a gente faz uma anestesia que vai tendo uma instalação um pouco mais lenta. Nós conseguimos objetivos com as duas técnicas anestésicas igualmente, dependendo do objetivo de anestesia ou de analgesia, do tipo de medicamento que o nosso colega da anestesia vai optar por usar e da quantidade do medicamento. Então isso é muito inerente da técnica anestésica, mas o objetivo das duas anestesias é realmente diminuir a sua dor. A Giovana queria saber se tem um combinado de anestesia com analgesia. Tem sim, Giovana. Na verdade, o que a gente costuma usar é o duplo bloqueio, tá? O que é o duplo bloqueio? O duplo bloqueio é um combinado da RAC anestesia, que vai ter como atuação tirar a dor mais rápido e dar um efeito anestésico mais rápido para a paciente que está com uma dor forte, incomodada. E aí, junto, é feito um catéter de peridural, por onde o anestesista vai complementando a analgesia conforme o período passa. E quando ele vai complementando a analgesia, ele vai garantindo que você tenha um alívio da sua dor ao longo do período do trabalho de parto, mesmo que ele seja demorado. A Érica queria saber se ela pode optar a qualquer momento durante o trabalho de parto em analgesia. Pode sim, Érica. Em geral, a gente combina com as nossas pacientes de elas avisarem o momento em que precisam da analgesia. A analgesia, ela, conforme eu tinha comentado, a demanda na analgesia, ela é da nossa paciente. Só você sabe qual é a proporção da dor que você está sentindo. Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Em geral, o que nós combinamos com a paciente é que se a dor não for tão forte e ela quiser tentar os métodos não farmacológicos de alívio da dor e deixar a analgesia um pouquinho depois, isso pode ser bom, mas não existe nenhuma contraindicação a fazer mais cedo se você precisar. A Nicole perguntou se ela pode incluir essas informações no plano de parto. Pode sim, Nicole. É bem importante que você tenha meio que programado no seu plano de parto se você vai desejar a analgesia. Uma coisa que a gente sempre combina com a paciente, em geral algumas pacientes preferem que não tenha analgesia e preferem dar à luz sem nenhum método farmacológico, tá? Isso também não tem problema nenhum. De qualquer maneira, dentro da maternidade, a equipe da anestesia está sempre à disposição da nossa paciente. Então, mesmo a paciente que opta por não fazer a analgesia de parto, o nosso colega da anestesia vai se apresentar, vai conversar e vai estar à sua disposição, porque assim nós temos mais segurança para você durante todo esse processo. A Mariana perguntou como que a gente decide da analgesia em parto normal e em que momento. Assim, Mari, a principal questão que a gente tem com relação ao momento é realmente a dor da paciente, tá? Em geral, as dilatações perto de 6, 7 centímetros, quando o bebezinho começa a encaixar mesmo na pelve, é um momento que é um pouco mais doloroso.
e em geral é nesse momento que as pacientes optam por fazer a analgesia. Mas as pacientes com sensibilidade à dor um pouquinho maior e que preferem fazer a analgesia um pouco antes podem fazer. E aquelas que têm uma boa tolerância à dor e que preferem ficar sem analgesia também não tem problema nenhum, ok? Bom, a Natália perguntou se sente a dor de parto com analgesia e quanto tempo ela dura. Olha, Natália, em geral você não vai sentir a dor do trabalho de parto. Você vai sentir a sua barriga contraindo, você pode sentir um pouco de pressão embaixo e um pouco, assim, um leve incômodo com a descida do bebê. Mas isso é titulável. Então, conforme a sua tolerância, o nosso colega da anestesia vai conseguir dar um pouco mais de medicamento, um pouco menos, conforme você se sentir. E ela dura o tempo que for necessário. A característica principal da analgesia é que por esse catéter que eu comentei, o médico consegue ir complementando a analgesia conforme a sua necessidade. Em geral, a gente consegue garantir que você fique bem durante todo o trabalho de parto. A Laura está dizendo que vai ter o bebezinho aqui e queria saber por que ela sente falta de ar depois da anestesia. Olha só, Laura, depende um pouquinho de cada paciente. Mas quando nós temos uma tendência de respirar um pouco mais fundo, a gente precisa um pouco da musculatura abdominal. Dependendo do perfil de anestesia ou de analgesia que você precisar receber, você fica com a sensibilidade da musculatura abdominal um pouco diferente. Então você pode ter a sensação de que você não está conseguindo fazer inspiração profunda e isso dá a sensação de falta de ar. Caso você sinta alguma coisa desse perfil no seu próximo parto, é só avisar o médico que vai estar ao seu lado, que ele vai te orientar e vai olhar os seus parâmetros para ter tranquilidade, ok? A Sandra perguntou quais são as contraindicações. Olha, Sandra, é muito raro que a gente tenha contraindicação à anestesia na paciente que não tem doença, tá? Algumas pacientes que têm doença, a doença dela ou o medicamento que ela precisa usar podem contraindicar que você faça, por exemplo, uma anestesia do tipo raquianestesia ou peridural. Mas, mesmo assim, é possível usar medicações endovenosas para que você tenha um controle melhor da sua dor. Então, uma contraindicação absoluta é difícil que a gente tenha, principalmente se você não tiver doença. Se você tem alguma doença, vale a pena conversar com o obstetra um pouquinho antes para ele te orientar especificamente para o seu quadro clínico no momento do parto. A Carolina queria saber quais são os riscos de uma analgesia. Olha, Carolina, em geral, a gente tem muita segurança para fazer analgesia de parto, tá? Aqui no pré-parto, a gente tem uma estrutura muito boa para manter uma monitorização mínima. Então, assim, a paciente, a gente consegue avaliar o ritmo cardíaco, a gente consegue avaliar a saturação, a pressão arterial. E se precisar de uma monitorização mais intensa, a gente também tem, tá? Em geral, é muito tranquilo. É raro que a gente tenha complicações mais graves por uma analgesia de parto. Agora, a gente sempre vai estar ao lado de vocês, então a partir do momento que você tem a indicação de analgesia, o nosso colega da anestesia vai estar ao lado de vocês, a gente vai monitorizando para poder ficar de olho. O que pode acontecer com algumas pacientes é a sensação de que a pressão caiu um pouquinho no começo, só até as coisas se ajustarem. Então, por isso que depois da analgesia, a gente pede para a paciente ficar um pouquinho quietinha por uma meia hora, mais ou menos 40 minutos, que é o tempo que leva para o seu corpo se ajustar. Depois disso, fica sentadinha, mede a pressão, tá tudo bem? Dá até para sair andando um pouquinho aqui dentro do quarto, com alguém perto, claro, mas dá para andar, dá para fazer exercício na bola, dá para ajudar, dá para fazer força, é muito tranquilo. Daniele queria saber se o acompanhante pode acompanhar a anestesia. Pode sim, Dani. Em geral, quando a paciente está aqui no pré-parto e pede analgesia, o acompanhante já está aqui com ela e pode acompanhar o tempo todo, não tem problema. A equipe vai orientar vocês só realmente para não encostar no material que tem que estar estéril no momento da punção, e vocês podem estar o tempo todo com o acompanhante, ok? A próxima pergunta é da Caroline. Se em caso de pré-eclâmpsia há mudança na anestesia. Caroline, não pela pré-eclâmpsia em si,
tá? A pré-eclâmpsia leve, não complicada, não tem contraindicação e não há mudança na analgesia, tá? Quando a paciente apresenta complicações da pré-eclâmpsia, e em geral o que mais preocupa a gente é a queda de plaquetas, pode ser que a via anestésica precise ser diferente, porque nem sempre é permitido que a gente faça a punçãozinha nas costas da paciente quando a plaqueta é mais baixa. Então isso é realmente avaliado caso a caso. Eu te dou uma sugestão, se for o seu caso de ter uma pré-eclâmpsia, conversar com um médico obstetra um pouquinho antes do parto, para que ele possa te dizer quais seriam os fatores que você apresenta que poderiam mudar a via anestésica. Mas em geral é bem tranquilo e dá para fazer analgesia de parto sim. A Edna queria saber o que fazer se a paciente não quer fazer anestesia. Olha, Edna, não tem problema, tá? Não existe a obrigatoriedade de fazer analgesia. Você pode ter analgesia se você quiser. Poucos são os casos de indicação médica a anestesia, analgesia de parto. E se houver um caso em que existe uma indicação médica de analgesia de parto, a nossa equipe vai estar pronta para sentar com a paciente e orientar qual é o momento e qual é a indicação em especial. E conforme a gente tinha comentado, o principal motivo de um médico sentar e sugerir a paciente fazer analgesia é proteger a situação cardiovascular da paciente. Então isso é uma paciente que tem alguma doença, tá? Não é a paciente que não tem problema de saúde nenhum, ou aquele trabalho de parto que parou de evoluir, e aí a gente tem algumas opções para tentar ajudar, e entre elas a analgesia. Mas em nenhum momento a paciente é obrigada a fazer anestesia. A Juliana queria saber se o bebê também é anestesiado quando a mamãe recebe analgesia ou anestesia. Para esses métodos anestésicos que a gente está dizendo, não, tá? A anestesia RAC, anestesia ou a peridural, ou duplo bloqueio, analgesia de parto, não anestesia o bebê. Isso é muito tranquilo. Quando precisa ser feito um procedimento, uma cesárea em geral, com anestesia geral, aí sim o bebê pode ficar anestesiado. Mas isso também é uma situação de exceção, é muito raro. Acontece em geral com pacientes que tenham alguma doença, alguma situação clínica um pouco mais grave. E mesmo nessa situação em que o bebê pode receber um pouquinho de anestésico, eles costumam nascer bem. E a nossa equipe de neonatologia deixa preparada a medicação para o bebê caso seja necessário. É um caso muito raro, é de exceção mesmo, tá? Em geral, nas nossas analgesias de parto, que é o que nós estamos comentando até o momento, realmente não passa para o bebê. A Renata queria saber com analgesia se tem como saber quando empurra o bebê. Renata, é um pouquinho diferente de quando você está sem analgesia. Quando você está sem analgesia nenhuma, a dor vem mais forte, você vai sentir um incômodo embaixo e existe um mecanismo meio que de empurrar o bebê sem pensar, tá? Então a gente chama isso de puxo fisiológico. A mamãe empurra o bebê sem nem pensar, dá vontade de fazer força. Quando faz analgesia, essa vontade de fazer força fica um pouquinho menor. Então, às vezes a gente precisa pensar o momento de empurrar o bebê, tá? Isso é muito tranquilo, porque assim, não é que some completamente, ela fica menor. E você tem como perceber se você tá com contração, você mesmo ou seu acompanhante colocando um pouquinho a mão em cima da barriga, a barriga fica toda durinha. Quando ela fica toda durinha e sente uma pressão mais forte embaixo, é o momento de fazer a força para empurrar o bebê, se já estiver pertinho de nascer. Porque não precisa ficar empurrando o bebê o tempo todo. Então, na verdade, o puxo, ele não é obrigatório. E aí a equipe vai te orientar se você precisa fazer ou não, muito dependendo de como tiver a sua analgesia. Porque quando você tem uma analgesia que está tranquila, que está correndo bem, você vai ter a percepção para fazer a força, vai ser tranquilo. Se você é mais sensível e não tiver essa percepção, a equipe vai te ajudar a saber o momento, tá bom? A Maria queria saber se a anestesia pode dar coceira, tremor ou vômito. Olha, Maria, pode, tá? Então, assim,
A anestesia, principalmente a raquianestesia, ela é feita usando algumas medicações que o efeito colateral é a coceira, é o prurido. Então, a gente sabe que um dos efeitos colaterais, que é a coceira, vai acontecer em algumas pacientes, tá? Mas isso não é necessariamente ruim e não quer dizer que seja alergia. Então, a gente pode lidar com esses sintomas. O tremor, ele pode acontecer em alguns momentos de anestesia, porque quando você tem anestesia, os vasos sanguíneos, eles não ficam contraindo e relaxando conforme a temperatura, como acontece quando você não está anestesiada. Então, você pode ter um pouco mais de perda de calor, você pode ter tremor. Isso é um efeito colateral que pode acontecer, não é obrigatório, e a maior parte das pacientes, quando acontece, acontece de uma forma leve e a gente ajuda vocês, tá bom? A Ana queria saber se a analgesia dificulta o trabalho de parto. Aninha, não dificulta, tá? O que muda um pouco durante o trabalho de parto com analgesia e sem analgesia é principalmente a questão do puxo. A paciente que não tem analgesia, ela apresenta um puxo espontâneo que não precisa pensar. Na hora que vem a dor, ela tem vontade de fazer força. E a paciente com analgesia, tanto pode acontecer de, na hora que vem a dor, ter vontade de fazer força, como pode acontecer de essa vontade ser um pouquinho menor e ela ter que lembrar de fazer a força. Mas isso é muito sossegado, tá? Não atrasa o trabalho de parto, não dificulta a saída do bebê, então isso é bem tranquilo. A Paula queria saber se a aplicação dói. Paula, a dor, ela é muito dependente de cada paciente, tá? Então, assim, tem paciente que sente um pouco mais, tem paciente que é mais tranquilo, tá? Agora, em geral, a maioria das nossas pacientes costuma comentar que dói menos do que o acesso venoso. Então, não é uma dor insuportável. O que é um pouco estranho é porque a manipulação acontece nas costas. Então, a gente não vê exatamente o que está acontecendo. Apesar do médico falar que agora vai limpar, vai passar um líquido geladinho, que vai examinar as suas costas, é um pouco esquisito e a gente fica apreensivo mesmo. Mas a dor, ela é muito tranquila. Eu queria só aproveitar a sua pergunta para fazer um lembrete, que é o seguinte: quando a gente fala de anestesia, uma das coisas que é importante é que no momento que a paciente recebe analgesia de parto, é um momento em que a gente precisa de um acesso venoso, tá? Isso é uma dúvida que às vezes surge, por enquanto a gente não teve nenhum questionamento nesse sentido, mas eu acho importante que todas as pacientes saibam que quando a gente vai fazer uma analgesia de parto, é importante ter um acesso venoso. Justamente porque, conforme nós comentamos, pode acontecer da pressão cair um pouquinho, ou de ter algum tipo de mal-estar, e medicar vocês pelo acesso venoso é mais fácil, mais rápido, e isso é muito importante para a sua segurança durante o processo, ok? Vamos lá. A Joyce queria saber se tem que ter uma dilatação mínima para analgesia. Joyce, o importante é que você esteja em trabalho de parto, e não qual é a sua dilatação mínima, tá? Nós hoje pensamos em trabalho de parto quando a paciente tem em torno de 3 contrações em 10 minutos e uma mudança do colo do útero, em geral com dilatações acima de 3 a 4 centímetros. Mas não existe um corte, uma dilatação mínima obrigatória para que a gente faça a analgesia. Só é importante a gente diferenciar que realmente a paciente está em trabalho de parto, porque às vezes existem pacientes que têm uns pródromos, na verdade uma ameaçinha de trabalho de parto, e que depois o processo para. E se a gente faz analgesia nesse caso de ameaça, a gente pode fazer com que a paciente precise de uso de medicamentos para voltar a ter contração, atrasar um pouco o processo, tá? A Gabriela queria saber se precisa usar sonda depois da cesárea por causa da anestesia. Gabriela, na cesárea é muito importante a sondagem vesical, porque o local em que nós costumamos fazer a incisão é um local que a bexiga, se estiver cheia, pode atrapalhar. Então, quando a gente passa a sonda vesical, é para deixar a bexiga bem vazia, tá?
Nas primeiras horas depois do parto, em geral as 2 primeiras horas, você fica com uma sensibilidade muito estranha e não tem autonomia para lembrar de fazer xixi. Muitas vezes você não tem a sensibilidade da bexiga para falar, puxa, agora tá na hora de eu ir fazer xixi. E também é super difícil de levantar para ir no banheiro, para voltar. Então a sonda vesical no pós-parto cesárea, ela é muito importante porque é essa sonda que vai garantir que a sua bexiga fique vazia, para evitar dor, inclusive no pós-parto, melhorar a contração do seu útero e, além disso, garante que a gente esteja com um controle bom de como que está o seu débito cardíaco, a volemia. Então, tem várias outras coisas que a gente avalia junto. Agora, o principal motivo para manter a sonda é aguardar o fim do medicamento usado na anestesia para que a sua bexiga volta a ter sensibilidade boa e você volta a ter vontade de fazer xixi e ela contraia, tá bom? A Aline queria saber se a analgesia ajuda na progressão do trabalho de parto. Aline, em alguns casos ajuda sim, principalmente quando a gente está pensando num trabalho de parto que está evoluindo e em algum momento ele tem uma pausa, tá? Quando tem essa pausa no trabalho de parto, a analgesia é um dos métodos que nós utilizamos para ajudar a corrigir essa pausa, que a gente chama de distocia, tá? Quando a gente faz analgesia, muitas vezes a gente ajuda a diminuir um pouco o tônus adrenérgico da paciente, a aliviar um pouco a tensão muscular, fica um pouco mais relaxado o períneo e isso pode ajudar sim na progressão do trabalho de parto e na descida do bebê. Por isso que em alguns casos o médico conversa com a paciente sobre a possibilidade de analgesiar, mesmo que ela esteja tolerando bem a dor. A Jojo queria saber se é possível ter alergia da anestesia. Olha, alergia sempre é possível. Mas, no geral, o que as pacientes sentem que incomoda um pouquinho é a coceira por causa da morfina ou dos derivados que a gente usa como medicamento para promover a analgesia, tá? Então, alguns dos medicamentos que são utilizados na anestesia e na analgesia têm como efeito colateral a coceira. E por isso que algumas pacientes ficam na dúvida se tiveram alergia ou não. A Rafa queria saber se tem alguma indicação, se ela vai fazer normal ou cesárea. Rafa, olha só, independente do perfil de parto que você escolha, você pode, o parto vaginal, você pode optar por ter anestesia ou por não ter anestesia. O que é importante, na verdade? Que quando você conversar com o seu obstetra, você saiba quais que são os passos a serem seguidos, tá? O seu obstetra vai conseguir te guiar e te orientar. Por exemplo, você está em trabalho de parto e por algum motivo precisa ser feita uma cesárea. É possível complementar pelo catéter de peridural a analgesia e com isso usar a mesma via anestésica para um parto cesárea se ele for necessário, tá? Mas aí é muito importante que você dê uma conversadinha com o seu obstetra para que ele te oriente nessa transição, ok? A Thaís queria saber se pode ter anestesia no parto normal. Olha só, Thaís, pode sim, tá? O que vai guiar principalmente a questão da anestesia é como você está se sentindo. Se você tiver necessidade de tirar a dor e de fazer uma anestesia, a nossa equipe está à disposição. Muitas vezes a equipe do seu obstetra já tem um anestesista que também estará disponível para tirar a sua dor conforme a necessidade, ok? Eu acho que a gente, a princípio, está com o nosso tempo esgotando. A nossa ideia é deixar aberto para que novas perguntas que surjam ou se houverem algumas que eu não consegui responder por falta de tempo, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. E eu queria reforçar que o nosso objetivo é esclarecer algumas dúvidas, mas que sempre o nosso melhor ponto de apoio é o médico que está nos acompanhando no pré-natal, no nosso parto. Então, assim, é muito importante que você converse com o seu médico para poder tirar as dúvidas específicas, entender um pouquinho, porque realmente a ansiedade ela vai aumentando conforme as dúvidas aparecem,
tá? Lembrar também, gente, que a analgesia é um método de tirar a dor durante o trabalho de parto, tá? E quando a gente precisa de um método para tirar a dor, por exemplo, para uma cesárea, aí a gente fala em anestesia. Então, se esses termos gerarem confusões, é nesse sentido. A anestesia é mais direcionada para tirar a dor de uma maneira mais rápida e mais direcionada. Por exemplo, uma anestesia para parto cesárea, uma anestesia para alguma cirurgia, uma anestesia para um parto expulsivo. Então, ela é rápida, de ação direcionada. E a analgesia é diminuir a sua dor. Então, com isso, a gente tem a disponibilidade hoje de ter analgesia de parto, se você precisar. Isso é tranquilo, é possível, e a determinante principal desse processo vai ser você, vai ser a sua dor, vai ser como está indo o seu trabalho de parto. Lembrar de tirar as principais dúvidas com o seu médico, e nós na Promatri continuamos à disposição de vocês. Muito obrigada!